9, versículo de número 6. Quem localizou, diga amém. Amém. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Veja, gente, ainda folhear a Bíblia. Esperar que todos encontrem, para que nós fazemos menção desse texto. Amém? Porquanto um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você pode fazer menção comigo? Príncipe da paz. Príncipe da paz. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Conselheiro. Conselheiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Conselheiro. Conselheiro. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Então, eu estou assento em nome de Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos aqui. Somos gratos a Deus por mais esse privilégio que o Senhor Deus nos dá. Sendo nós tão falhos, Deus tem sido fiel. Congregamos ali na Assembleia de Deus do Camo Oeste, Ministério ADGO, dirigida pelo meu pastor Abrantes. Estou debaixo da bênção do meu pastor e o meu pastor presidente, pastor Natanael Nogueira. É um prazer enorme estar conhecendo mais uma família que vai para o céu. Pastor André, homem de Deus, um exemplo para todos nós, um cristão verdadeiro. Aonde ele passa, ele deixa frutos, deixa marcas, e o pastor André é esse homem de Deus. A igreja pode ficar em paz, que tem um pastor, tem alguém que vela pela vida de vocês como pastor, e ele é homem de Deus. Comigo está a minha esposa, meu filho, a minha esposa, o presente que Deus me deu. Essa é a base do meu ministério. Se eu estou aqui hoje ministrando a palavra de Deus, ela me conhece melhor do que qualquer um aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Eu te amo, ela e meu filho. Sou feliz, irmãos, em ver aqui o presbítero Roberto. Deus abençoe. Deus abençoe. Amados, eu cheguei aqui e ouvi a irmã falando com bastante autoridade sobre o que Jesus tem a fazer na vida de uma pessoa quando ela está legalidade para o Espírito Santo. Para entendermos um pouco sobre esse texto, a ler a Bíblia Sagrada, temos que entender que no livro de Gênesis, capítulo de número 3, capítulo de número 15, capítulo de número 3, versículo de número 15, uma promessa sinais. O capítulo de número 3 de Gênesis narra-se uma história, a queda do homem, quando a criatura se deixa ser levada, o pecado entra, e o que era perfeito se torna imperfeito. A criatura que o Senhor Criador fez com todo amor, com todo cuidado, com toda perfeição, se deixou ser levada pelo pecado. E o pecado traz consigo marcas. Primeira coisa que nós aprendemos no livro de Gênesis, capítulo número 3, é que ele vem para desfazer aquilo que Deus tem para fazer. O pecado traz separação entre Deus e o homem. O pecado trouxe separação entre a criatura e o Criador. Talvez você olhe para mim e vai dizer: mas Samuel, eu não pequei. Mas você não estava no Éden e herdou a culpa, mas você também não estava no Calvário e herdou a graça. Livro de Efésios, capítulo de número 3, nos deixa bem claro que todos pecaram. Todos. O livro de Romanos deixa isso bem detalhado. Todos pecaram. Todos.
Não foi um, não foi dois, não foi três, foi todos. O pecado traz consigo isso. Quem lembra da história de Davi? Um rei que tinha um exemplo, um rei que foi chamado pelo próprio Deus, tinha uma vocação ministerial, mas o pecado lhe veio, lhe deu uma rasteira e teve consequências sobre a vida do mesmo. Mas quem lembra ao final da história que Deus é o mesmo que honra, mesmo o vaso tendo caído, quebrado, mas se quebrou na mão do oleiro, ele faz de novo e o nome do Senhor é glorificado. O pecado traz consigo essas consequências. O pecado traz consigo isso: separar, aniquilar o projeto que Deus tem para a vida de alguém. E esse pecado percorre todo o Velho Testamento, essa separação entre a criatura e o Criador. Havia uma lacuna entre o homem e Deus. Deus levanta profetas, Deus traz uma nação como modelo, que é a nação de Israel. Deus levanta pessoas para trazer a palavra, a salvação, para que eles dê crédito, mas o povo está vivendo em declínio espiritual. Chegamos agora no livro de Isaías, o profeta messiânico que mais falou sobre a vinda de Cristo. Falou que havia de vir um, e esse que ia vir através dos açoites que iam açoitar, através das correntes que iam prender, o seu sofrimento que ele ia passar ia nos dar vida, e ia tirar dos nossos ombros esse peso que carregamos. Entendemos o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, deixa bem claro: porquanto o menino nos nasceu, aponta para Jesus, e um filho se nos deu, e o principado, o início de tudo, está sobre os seus ombros. Sim, diga mais sobre ele: o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essas características tudo aponta para uma pessoa só, que é Jesus. Isso tudo aponta simplesmente para Ele. Se nós ler o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14: portanto, o próprio Senhor Jeová, nosso Deus, vos dará um sinal. Que sinal? Eis que uma virgem conceberá em seu ventre e dará luz a um filho, e será dado o nome de Emanuel. Isso tudo está apontando para Jesus, porque só alguém santo para se oferecer pelo povo pecador, para pagar a dívida. O escritor aos Hebreus, ele é bem cirúrgico nisso. O livro de Hebreus, capítulo de número 9, ele deixa bem claro que o sumo sacerdote que aponta para Jesus, ele vai entrar, o Calvário, vai passar pelo sofrimento para que nós tenhamos vida. Aponta para Jesus. O sofrimento que nós vimos na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, aponta para a pessoa de Jesus. Mas talvez tu olha para mim e diz: mas Samuel, que pecado ele fez? Nenhum. Que pecado ele cometeu? Nenhum. Então por que ele está indo para a cruz? Para que você estivesse aqui nesta noite, para te dar vida, para te dar paz, para quitar o teto que você estava devendo, para trazer para você alegria, motivação de vida. E eu vim aqui trazer essa mensagem para você, em nome de Jesus. Eu não sei o jeito que você entrou aqui, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, mas tem Jesus nesse negócio, e se tem Jesus, tem solução para o seu problema. Mas Samuel, a doença chegou, a enfermidade chegou, mas Samuel, a droga, ninguém já ouvi pastor pregar. Samuel, eu já tentei, eu não consigo, mas eu vim aqui te apresentar Jesus, ele que liberta. Samuel, mas você não está entendendo, a enfermidade tomou toda o meu corpo, o câncer se espalhou, mas eu vim aqui te dizer que Jesus ainda cura. Samuel, você não está entendendo, a porta está fechada, mas eu vim aqui dizer que o teu Deus é Deus de portas abertas, mas também é Deus de portas fechadas. Talvez você chegou aqui desse modelo, mas alegre seu coração, porque esse Jesus já mudou e ele trabalha pelos que nele confiam. E eu quero te apresentar isso. Aprendemos muito sobre o ministério de Jesus. Aprendemos muito, o ministério curto, bem rápido, mas que marcou. Isso que você temos que entender. O ministério de Jesus, a sua vida, as suas pregações, aonde
passava, milagres aconteciam. Aonde ele chegava, coisas notórias aconteciam. Você vê que Jesus tinha o controle sobre tudo e sobre todos. Você vê que o ministério de Jesus, aonde ele passava, a multidão acompanhava para se alimentar da sua palavra, dos seus ensinamentos. Ele pregava sobre parábolas. Parábolas são metáforas e histórias inspiradas ali de acordo com a necessidade que o povo estava vivendo. Por quê? Ele tinha graça, ele tinha unção de Deus na vida. A pessoa que tem unção de Deus na vida, ele é diferente. A pessoa que tem unção de Deus na vida, ele prega diferente, ele canta diferente. Uma certa feita chamou Jesus para ensinar numa sinagoga, e havia uma mulher que entrava encurvada, saía encurvada, mas esse dia quem era o pregador da noite era Jesus. Glória a Deus. Jesus era subir à tribuna, ele olha para aquela mulher encurvada, ele olha e diz: espírito imundo, saia. E a mesma que entrava encurvada e se endireitou e glorificou a Deus. Olha a diferença do ministério de Jesus. Uma certa feita, o povo fica 3 dias ouvindo Jesus pregar, 3 dias ouvindo Jesus pregar, e a mensagem de Jesus trazia esperança no coração dos seus ouvintes, do ponto dos discípulos chegar e dizer: Jesus, libera o povo para ir para casa, o povo está com fome, já tem 3 dias que eles estão te ouvindo aqui, Jesus. Aí Jesus olhou e disse: não, se eu liberar eles, desse jeito é perigoso perecer pelo meio do caminho. Passa pelo meio deles, pergunta o que eles trouxeram. Olha como é que a multidão estava ansiosa ouvindo as pregações de Jesus, porque Jesus tinha graça, Jesus tinha o Espírito Santo na vida, ele tinha um som de Deus na vida, pregava com ousadia, ensinava com ousadia, as enfermidades corriam, os demônios corriam, e o nome do Pai era glorificado. Primeira coisa que eu quero que você entenda: o ministério de Jesus nos ensina que ele tem autoridade sobre os demônios. Sim, os demônios, esses mesmos que atuam nos dias atuais, que tem parado a igreja, que tem calado a igreja. Eu vim aqui te dizer que Deus tem autoridade, tem poder sobre esses demônios. Aleluia. Me prova na Bíblia, bora lá. Livro de Marcos capítulo 5, 1 ao 20, endemoniado gadareno. Mateus capítulo 15, versículo 21, a filha da endemoniada da mulher cananeia. Mateus capítulo 4, foi mencionado aqui a tentação de Jesus. Escuta isso aqui: eu não sei qual é a opressão maligna que está tentando te atingir, tu e tua casa, mas você serve um Deus bem maior do que tudo isso. Você serve um Deus bem maior do que tudo isso. Estamos vivendo um período que o diabo está mudando as formas de trabalhar, está colocando os nossos jovens em ansiedade, está prendendo os nossos jovens em um mundo natural, está prendendo as nossas crianças em um aparelho e colocando tudo que não presta. Mas eu vim aqui nessa noite de dizer: Deus colocou autoridade sobre a sua vida, fecha a porta sobre a sua casa. Deus colocou autoridade sobre a sua vida, fecha a porta do seu lar. Não permite que o diabo se ande no meio da sua família. Não permite que o diabo se ande no meio dos seus filhos com jogos diabólicos, com ensinamentos diabólicos. Mas eu profetizo em nome de Jesus: Deus te deu autoridade. Fecha a porta, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre a sua casa. A sua casa é um celeiro de bênção. Os seus filhos serão um canal de Deus aqui na terra. Você que crê nessa palavra, levante a sua mão, tome posse disso. Deus tem projeto na sua vida, Deus tem projeto na sua família, e Ele não mudou. Ele te trouxe aqui para te entender isso. O ministério de Jesus, primeira coisa, ele nos demonstra autoridade sobre os demônios. Ele te chamou, você tem autoridade, ele te deu autoridade. Fecha a porta na sua casa. Fecha a porta na sua casa. Os nossos jovens, o diabo está colocando depressão, ri do lado de fora, se alegra do lado de fora. Quando está entre grupos ele é feliz, mas só Deus sabe a guerra que ele passa quando ele entra dentro da casa dele. O diabo está mudando as formas de trabalhar, está colocando ciúmes, está tramando para separar o casal, está tramando para que aconteça divórcio, está tramando para que aconteça morte, está tramando para que aconteça velório. Mas não vai ter velório, não vai ter divórcio, vai ter culto de ação de graça, porque Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar. Você que crê nisso? Creia que Deus te deu
autoridade, fecha a porta. Aleluia, Jesus. Quem tem que falar no meio da sua casa não é o inimigo, ele não tem que ter poder sobre a sua casa. Quem tem que ter poder sobre a sua casa é o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Creia nisso, creia nisso. Segunda coisa que nós aprendemos sobre o ministério de Jesus: Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 20 ao 21. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Livro de Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. O cego Bartimeu, quem lembra? Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 13. O leproso do Belo Monte, quem lembra? Mateus capítulo 8, versículo 14. A cura da sogra de Pedro, quem lembra? Isso tudo é apenas rabiscozinhos que eu estou trazendo para que tu entenda que a enfermidade não pode paralisar você. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a doença que tu está passando, eu não sei o que o médico disse para tu naquele consultório, eu não sei qual é o exame que ele te deu, mas eu vim aqui nessa noite dizer: não importa a doença, meu Deus, cura. Não importa a enfermidade, meu Deus, cura. Não importa o que foi falado da boca do médico, a última palavra ainda vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o que o médico disse, não importa qual a enfermidade, ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda transforma. Você que crê nisso, eu não sei qual foi o jeito que você entrou aqui, mas ele está curando pessoas aqui nessa noite, ele está restaurando pessoas aqui nessa noite, ele está dando força para pessoas aqui nessa noite. Creia somente, você verás a glória de Deus. Creia somente que o céu vai se abrir na tua casa e Deus derramará poder. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você está sentindo a presença de Deus? Eu ainda creio nos poderes do Espírito Santo. Eu ainda creio na manifestação do Espírito Santo. Eu ainda creio que meu Deus cura. Eu ainda creio que meu Deus expulsa demônios. Eu ainda creio nas manifestações dele. Eu estou pregando para uma igreja que crê. Então Deus manifestará teu poder nessa noite. Voltará para casa diferente. Voltará para o seu lado diferente. Vai dormir diferente. Porque sou eu teu Deus que trabalho na tua casa. Sou eu teu Deus que trabalho na tua família. Sou eu teu Deus que cuido dos seus filhos. Terceira coisa que nós aprendemos: que ele tem o controle sobre tudo, até o que achamos que é impossível. De acordo com a nossa visão, não tem como. Efeitos naturais, não tem como mudar o ciclo. É esse. Jesus chega e muda e nos ensina. Aleluia, Jesus. Olha lá, Mateus capítulo 8, versículo 23 a 26. Jesus, irmãos, acalma a tempestade. Os discípulos estão com medo. Ele opera um milagre, acalma a tempestade. Livro de Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 51. Jesus anda sobre as águas na quarta vigília da noite. Então vai de madrugada, 3 horas da madrugada mais ou menos. Os discípulos em alto mar. Jesus desce do monte. Os discípulos vão lá do outro lado. Não tem problema. O mar vira asfalto para ele. Ele vai ter com os discípulos. Livro de Marcos capítulo 6, versículo 38 ao 42. Jesus alimenta 5.000 homens. Tem alimento para todo mundo. Eu imagino os discípulos dizendo assim: não é 10 pessoas não, 20 pessoas já é muito contando com a gente. Olha a multidão que está aí. 5.000 homens. Aleluia. Saiu todo mundo de barriga cheia. Que até sobrou. Até sobrou. Livro de João, capítulo de número 2. Jesus transforma a água em vinho. Festa que tem Jesus não acaba de qualquer jeito, não. Tem que ter. Pode ir lá, faça tudo que Jesus mandar, que vai dar certo.
Parece que é impossível para você. Eu vim aqui te apresentar de novo, novamente, o Senhor que você serve. Parece que é difícil. Eu vou recapitular para você. Parece que os demônios estão te acorrentando. Parece que as enfermidades estão tomando conta de você. Parece que vai viver esse ciclo que não muda. Eu vim aqui dizer: Jesus muda. Jesus expulsa demônios. O nome dele expulsa demônios. A enfermidade no nome dele não resiste. Não, talvez você está olhando para mim dizendo: mas você não está entendendo, irmão. Eu vim aqui te dizer que teu Deus não mudou, irmão. O teu Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo que abriu o mar para o povo passar. Ele é o mesmo que parou o sol para que Deus desse vitória para o povo. Ele é o mesmo. Daniel está na cova do leão. Acaba, Daniel, nenhum leão te toca, porque eu te guardo. Ele é o mesmo. Dá os 3 jovens da fornalha. Nabucodonosor está olhando de longe dizendo: virou churrasco. Vira não, nem fumaça vai sair, nem com cheiro de fumaça, porque eu passeio na fornalha para vocês e guardo. Não tem problema. Ele é o mesmo. Tem Golias todo dia descendo para o vale gritando: traga para mim um homem para que nós pelejamos. Tem Golias todo dia descendo do vale, amedrontando o povo de Israel. Mas Deus também tem Davi no pasto para derrubar Golias. Ele não muda, ele permanece fiel. Tem alguém olhando dizendo: Josué, a muralha é grande, não tem como, mas Deus ainda derruba muralhas. Ele não muda. Alguém olhando dizendo: ah, mas tem gigante, não tem como possuir. Tem Josué e Caleb dizendo: Deus nos deu, então vamos tomar posse. Vamos lá, que Deus está na frente. Ele não muda, ele não falha, ele não tarda, ele não chega atrasado, ele não perde horário. Eis que não dorme o guarda de Israel. Ele não cochila, ele não tira férias, ele não tem folga. Para sempre a tua palavra permanece no céu. Passa a erva, seca-se as flores, mas a palavra de Deus, ela permanece. Você que crê nessa palavra, glorifique. Billy Graham certa feita disse: o maior fenômeno da história não foi o homem ter subido e pisado na lua, negativo. O maior fenômeno da história foi um Deus tão grande descer do céu e pisar na terra. Ele ainda é fiel, ele não muda, ele não volta atrás daquilo que falou. Eu vou recapitular de novo o que papai está mandando. Ele manda dos demônios, ele manda da enfermidade, ele manda daquilo que tu acha que é natural, porque ele é Deus. Quarta coisa que eu aprendo sobre o ministério de Jesus: entrega tudo, toda a sua ansiedade, seus problemas, seus medos. É difícil, não tem jeito, não consigo, estou só. Nem que você entre por essas portas arrastando, mas entenda isso: tem alguém lá de cima que vela pela sua vida, para consolar ainda mais seu coração. Tem alguém que age dentro de você por nome de Espírito Santo. Tudo de bom que há em ti foi o Espírito Santo que depositou em você. Você não é essa pessoa boazinha toda, não. Pisasse no seu carro antes, só Deus sabia qual era a intenção do teu coração. Tu não era ser a pessoa: nossa, a irmã fulana é uma bênção, né? Sabe quem fez isso? Não é porque tu é bom, se chama Espírito Santo. Tudo de bom que há em você foi o Espírito Santo que depositou em você. Agora, tudo de ruim que está em ti
é da tua natureza que tu tem que remar contra todo dia para matar o bem do homem, para que não venha deixar ele florescer na sua vida. Glória a Deus. Entenda isso nessa noite. Acalma o seu coração diante dos problemas. Tranquiliza a tua alma diante das dificuldades. Nós temos Cristo. Por mais que vivemos em período de crise, nós temos Cristo. E se nós temos Cristo a nosso favor, pode levantar quem for, Deus trabalha em prol do seu povo. Quarta coisa, para nós finalizarmos, que eu aprendo sobre o ministério de Jesus. O que nós tememos, a morte, sabemos que um dia teremos que enfrentar. Não sabe quando, não sabe que dia, não sabe a hora, mas todo mundo sabe que um dia vai chegar a senha dele. Eu olho para o ministério de Jesus e eu vejo Jesus vencendo a morte. E pregamos que ele vence a morte ali no Calvário, mas as 4 vezes que Jesus venceu a morte, à luz da Bíblia, a Bíblia diz que havia uma mulher desesperada, viúva, indo enterrar seu único filho. Jesus examina e uma multidão está com ele. A multidão que vai com Jesus, ela vai festejando, glorificando. Mas de repente a multidão se depara com outra multidão fazendo um culto fúnebre. A mulher chorando, o menino no esquife, cenário de dor, de tristeza. Mas Jesus, ele chega na mulher e diz: mulher, não chores. Eu vou falar para quem, mãe, aqui? Você perdeu seu marido, está indo enterrar seu filho. Imagina como estava o emocional dessa mulher. Imagina como é que estava o psicológico abalado que essa mulher não estava. De repente chega alguém, olha no fundo dos olhos dela e diz: não choras. Não chora. Seca essas lágrimas, calma. Ele se aproxima do esquife, toca no esquife. Menino, levanta. Aleluia. E o mesmo que estava já a cova aberta, coveiro já esperando, o mesmo se levanta e começa a falar. E todos viram o que Jesus, o que Deus Aleluia. Segunda vez, a minha Bíblia me diz que um pai desesperado procura Jesus e diz: pai, na minha casa, minha filha não está bem, vai na minha casa. Jesus, vamos. Durante o caminho, uma mulher que sofria de uma hemorragia tocou nas obras de Jesus e fez curada. E a Bíblia diz que alguém chega correndo e diz: ei, Jair, incomoda mais um nesse não. Vai lá ver lá a sua filha, porque ela morreu. Imagina como é que estava o emocional desse pai. Imagina como é que estava o psicológico desse pai. Na meia da hora, Jesus disse: sai cá, nós vamos lá. Jesus chega na casa de Jairo, pede licença, se aproxima do quarto onde a menina estava, ele e alguns dos seus discípulos. Ele se aproxima, a menina debruçada. Ele olha e diz: Talita, come. Menina, levanta. Glória a Deus, aleluia. A mesma que estava sem vida tornou a vida. Glória a Deus. Terceira vez que eu vejo Jesus vencer a morte. Tem uma família desesperada, 2 irmãs tristes, porque o irmão delas morreu. Mandou chamar Jesus, mas Jesus não veio. Depois de 4 dias Jesus aparece. Marta, por sua vez, vai até Jesus, olha e diz: ô mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria
teria morrido. Jesus olha e diz: mulher, crias, seu irmão há de ressuscitar. Ela já inconformada, ela olha e diz assim: quando a ressurreição do último dia, porque agora não tem mais como não. Ele olhou e disse: mulher, creias e verás o poder de Deus, ele há de ressuscitar. Cadê Maria? Maria está lá. Manda chamar Maria. Maria, o mestre chegou, ele te chama. A Bíblia diz que Maria, com o coração de serva, avista Jesus de longe, se dobra, cai de joelhos, olha para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus aproxima e diz: onde colocou o corpo de Lázaro? Senhor, está ali, remova a pedra. Mas a cheira mal, remova a pedra. Alguém gritou do outro lado: ei, mas já faz 4 dias. Remova a pedra. Removeram a pedra. Quando removeu a pedra, ele olhou para o alto e disse: pai, graças eu te dou porque o Senhor me amou. Lázaro, vem para fora. O mesmo que estava morto há 4 dias tornou a viver. E o nome do Senhor Jesus. Aí tu olha para mim e diz: mas você falou que foi 4 e você só me contou 3. A 4ª vez. A 4ª vez que meu Senhor Jesus venceu a morte, sem pecado nenhum, sem erro nenhum, o colocou ele no Calvário. O dia virou noite, o véu se rasa de cima a baixo, há choros e prantos. O sangue do Cordeiro foi exposto e a cruz era o altar desse Cordeiro. Uma coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça, uma lança dos traspassou, e uma esponja deram vinagre para ele beber. O chicoteou, bateram, cuspiram, sofreram muito, mas ele está na cruz. Ele diz: eu não desço da cruz, porque eu creio que a minha igreja há de subir. Na cruz ele olha e diz: pai, em tua mão entregue meu espírito. E aí, que ó, desce o corpo dele, coloca ele no túmulo, coloca uma pedra. Tanto com medo que eles estavam que até guarda colocou. Tem guarda fortemente armado. E parece que a história finaliza aqui. Mas quem tem chamada de Deus sabe que não finaliza assim. Aleluia. A minha Bíblia me diz que no primeiro dia da semana, as Marias iam em direção ao sepulcro. Elas levavam em suas mãos o guento em direção ao sepulcro. Quando elas vão em direção ao sepulcro, elas avistam a pedra do sepulcro removida. Elas, assustadas, correm até o sepulcro. Quando elas olham, o corpo deles não está mais lá. Glória a Deus. Assustada, perplexa, elas olham e dizem: cadê o corpo dele? O que fizeram com ele? Onde colocou o corpo dele? Quando elas estão a sair, um homem, algum texto diz que é anjo, e elas olham e dizem, com medo, preocupada, eles olham e dizem: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive, aquele que vive. Tem 2 discípulos caminhando em direção ao caminho de Emaús, e os 2 iam comentando. De repente Jesus aparece, eles não percebem que é Jesus. Jesus olha e diz: rapaz, o que vocês estão comentando? O que está acontecendo? Que vocês são meio tristes. Eles olham e dizem: rapaz, tu é viajante, não sabe o que aconteceu. Matou Jesus, rapaz, o operador de milagres, o nosso mestre, matou ele. Pois é mesmo, mas não fica assim não. E eles foi conversando, chegou na casa dos 2 discípulos, ele olhou para Jesus e disse: fica aqui conosco, posa na nossa casa hoje, rapaz, já está tarde, vai seguir viagem não. E Jesus olhou e disse: posso sim, vamos entrar. Jesus entrou, eles olhou e disse: senta a gente, se assenta, toma o pão, dá graça. Quando Jesus levanta o pão para partir o pão, os discípulos que estavam na mesa olhou e disse: eu conheço esse partir de pão, eu conheço o jeito que ele fala,
desse jeito nele, eu sei quem é ele. Quando abri o olho para contemplar Jesus, ele não estava mais lá, só estava no lugar dele. Tem discípulos presos, a porta trancada com medo. Aí Maria olha e diz: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Tomé olhou e disse: para com isso, mulher, ressuscitou coisa nenhuma. Eu só acredito se ele me mostrar a palma da mão e eu ver os cravos que fizeram em sua mão, aí eu vou acreditar. Foi Tomé fechar a boca, quem aparece? Oh, glória! Ele ressuscitou, ele está vivo, e eu tenho algo para te contar nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a Bíblia diz que quando ele é levado assunto aos céus, o anjo olha e diz: varões galileus, porque está triste? Este Jesus, da mesma maneira que subiu, ele há de descer para buscar a igreja. Ainda digo mais: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu pai há muita morada. Ele voltará para buscar a sua igreja. Só quem acredita nessa palavra, glorifica. Glória a Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Canta. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos, do meu Jesus, que vive está. Tranquilize o seu coração, tranquilize, acalma. Deus está cuidando, Deus está velando. Coloca um sorriso no rosto. Eu conheço a ansiedade que sai dentro, eu conheço a tristeza que sai dentro. Eu sei que a vontade é de sumir com a roupa do corpo sem dar satisfação para ninguém. Eu conheço você bem melhor do que você mesmo. A palavra ainda nem saiu da sua boca e eu já sabia o que tu ia falar. Todos os seus dias estão contados na palma da minha mão. Eu velo pela tua vida, eu velo pela tua casa, eu velo pela sua vida. E eu vim aqui nessa noite usar a boca do meu servo para dizer para tu: eu tenho autoridade sobre os demônios. Então os demônios não vão acorrentar a sua família, não vão acorrentar a sua casa, não vão acorrentar os seus sonhos. Ele trouxe você aqui nessa noite para te dizer: eu tenho autoridade sobre as enfermidades. As doenças não vão te parar, as doenças não vão te neutralizar. Eu trouxe você aqui nessa noite para te dizer: eu mudo o ciclo, eu mudo a rota, eu faço coisas novas. Assim diz o Senhor. Acalma teu coração. Você que crê nessa palavra, levante as suas mãos acima da cabeça e dê o maior grito de glória para Ele. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Durante o nosso culto eu vi algo que por onde eu passo, poucas vezes eu vejo. Intercedemos pela nossa casa, pela nossa família. O diabo está investindo pesado. A nossa juventude, ora por elas. Os casais, olha para você ver como o diabo está investindo pesado. Só para você
refletir, olha em volta e ver tudo que está acontecendo. Mas eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu, como ministro da palavra, como dispenseiro da palavra, não posso finalizar esse sermão sem dizer para tu isso. Independente do que você está passando, não larga jamais, em hipótese alguma, não deixa de dar crédito ao Evangelho de Cristo. O Evangelho é um Evangelho transformador. Esse Evangelho, quando ele entra dentro dos becos das velas, ele tira de lá o pior e faz ele pregador da palavra de Deus. Esse Evangelho, se algum que sai fora com dificuldade, eu não consigo largar a bebida, mas ele levanta a mão, Cristo aceita, passa ele pelas águas mais, passa ele aqui, me ensina, instrui, depois coloca ele aqui como pregador da palavra, porque esse é o Evangelho que nós pregamos, esse é o Evangelho que eu creio. Então, em nome de Jesus, não importa o que você está vivendo, não abra mão da sua fé, não renegocie jamais o que Deus te entregou, não em maneira nenhuma, porque estamos vivendo um período que o povo está se apostatando da fé, e estão dando ouvido aos falsos ensinos, e estão se conformando com tudo, mas ele diz: não vos conformeis com esse mundo, jamais, mas o transformai pela renovação do vosso entendimento. Decrete essa palavra em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração, deixa eu orar pela sua vida. Aonde você estiver agora, você que acredita, você que crê, eu não sei qual é a enfermidade, eu vou orar por cura, eu não sei qual é o problema, eu vou orar agora, vamos interceder ao nosso Senhor Jesus agora, e eu creio que haverá testemunhos do que Deus há de continuar operando. Eu creio que haverá testemunho do que Deus está falando na sua palavra. Você há de testemunhar e glorificar o nome de Deus Pai. Com seus olhos fechados, deixa eu orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, ó Pai, não importa qual foi o jeito que o seu povo chegou aqui, mas eu creio no poder dessa palavra. Eu creio, ó Pai, no poder dessa palavra. Eu creio que o Senhor cura, eu creio que o Senhor renova, eu creio que o Senhor batiza, eu creio nas manifestações do Espírito Santo. Senhor Deus, eu te peço, Espírito de Deus, aonde houver uma pessoa aqui que entrou aqui, Senhor, desenganada, que entrou aqui, ó Pai, aflita, que entrou aqui, Senhor, com vontade de parar, de existir, Senhor, não importa qual foi a situação dela, Senhor, não importa a maneira que ela chegou aqui hoje, mas Espírito Santo, meu amigo, eu te peço, Senhor Jesus, toca nessa pessoa no dia de hoje. Oh Senhor, traz um milagre para a vida dessa pessoa no dia de hoje, que correntes sejam quebradas em nome de Jesus, que grilhões sejam despedaçados em nome de Jesus, pelo poder da unção de Deus. Toda palavra contrária, toda palavra que foi falada, toda obra que foi feita, maldição hereditária, tudo que o diabo projetou, arquitetou, que caia por terra agora em nome de Jesus. Essa família, essa casa, esse lar, em nome de Jesus, todas as palavras ao contrário, que caia por terra em nome de Jesus. Essa pessoa que não tem força, essa pessoa que não consegue, ela disse: Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu vou parar, Senhor, eu vou desistir, Senhor, eu vou voltar para trás. Mas Espírito Santo, toca nessa pessoa hoje, renova essa pessoa hoje de uma maneira diferente. Senhor, não tem homem na face dessa terra que não consegue sustentar o toque do Espírito Santo. Oh Senhor Jesus, quando o Senhor vem na vida da pessoa, o Senhor traz consigo os efeitos, e em nome de Jesus, que corrente seja quebrada, palavras negativas sejam quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo saúde, eu profetizo libertação em nome de Jesus. Portas que estão fechadas em nome de Jesus, doenças que seja curado em nome de Jesus. Palavras negativas eu te repreendo em nome de Jesus. Na casa dessa pessoa, na família dessa pessoa, Satanás ficou de tudo, mas em nome de Jesus, esse casamento que está
Jesus Cristo, que aconteça a manifestação do Santo Espírito, que correntes venham ser quebradas, porque o jugo ele é quebrado e esmiuçado pelo poder da unção de Deus. Derrama, Senhor, poder, derrama, Senhor, renovo, derrama, Senhor, renovo, derrama, Senhor, renovo, derrama, Senhor, renovo, derrama, Senhor, autoridade. Você vai ter autoridade para marchar na sua casa, você tem autoridade para fechar a porta para tudo aquilo que não presta. Deus colocou fogo em suas mãos. Repreenda em nome de Jesus, 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 repreenda em nome de Jesus. Seja curado, seja tocado, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, seja curado. Enfermidade sai, em nome de Jesus, enfermidade sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que crê nisso, aplauda bem forte o nome do Senhor, bem forte, bem forte, bem forte. Você que creu nessa palavra, diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus nos abençoe e agradeço demais a oportunidade. Guarda essa palavra no seu coração e eu creio que ela vai produzir efeitos na sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor, por essa oportunidade.